eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam assim, tudo ok, se cuidando, comendo bastante frutas, tomando muita água, né? E com a saúde ali em dia. Galera, é o seguinte, a gente chegou no último domingo do ano, o último episódio, né, do podcast EFV. E para esse episódio super, hiper, mega, power, ultra especial, óbvio que não podia faltar ele, o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa, né? Esse episódio especial que a gente preparou para os nossos amigos e amigas ouvintes. A você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Se você está dirigindo, por favor, cuidado, utilize o cinto de segurança, não corra muito, você vai chegar no seu destino final. E se você está limpando a casa, final de ano, aquela faxina maravilhosa, muito obrigado por nos acolher. Se está trabalhando ou caminhando, correndo, use máscara, né? Tá na rua. E muito obrigado pelo carinho de vocês que estão aqui no seu Educação Financeira para a Vida. Isso aí, Augusto mandou muito bem. E galera, é o seguinte, o último podcast do ano, né? Esse ano então passou muito rápido, foi um ano muito difícil e ao mesmo tempo de muita superação e de muito aprendizado para nós. E foi o ano que nasceu, né, o FV. E assim, gente, eu sei que é super clichê, mas a gente gosta de um clichê aqui. Então a gente resolveu gravar uma retrospectiva do FV, mas não é qualquer retrospectiva não, viu? Uma retrospectiva especial. E podem esperar, vai ter muita emoção no ar. Ai, meu Deus. Teremos a participação de diversas pessoas que estiveram conosco durante esse ano para transmitir o seu conhecimento. Eles vão estar aqui conosco falando. Ai, adorei. E outra, os nossos ouvintes, alguns dos nossos ouvintes enviaram mensagem de áudio maravilhosa e vão estar aqui conosco, então não perca. Aqui a gente vai refletir sobre a nossa trajetória, sobre vocação, chamado e a alegria de poder estar junto com você. Um novo tipo de presença. Gente, é bem isso que o Augusto falou. Recordar é viver, né? Então a gente vai recordar a nossa caminhada até aqui. Lembrando que o EFV não é só o podcast, né? O nosso projeto é um projeto bem amplo e por isso a gente vai fazer esse Remember. É amplo, complexo e ele se divide de várias maneiras. Várias frentes de trabalho, né? Vamos chamar assim. O podcast é uma forma que a gente tem de trazer até vocês algumas novidades. Então, como bem disse a Ana, recordar é viver, assim diz o poeta Vinícius de Moraes e o Toquinho musicou, né? Bem, então aqui nós estamos para fazer esse bate-papo com vocês, para dizer por onde nós andamos durante 2020. A nossa trajetória. Como viemos parar aqui, né, Ana? Exatamente, galera. Para quem ainda não ouviu ou não lembra muito bem, o EFV, ele é um filho da economia de Francisco, né? Ele veio junto com a economia de Francisco e ele cresceu, né? E ele se desenvolveu. E aí a gente ia pra Itália, ia viajar e tudo mais no encontro em Assis e acabou não acontecendo por causa da pandemia, que foi o que pegou a gente ali de surpresa em março, né? Ninguém esperava isso, né, Augusto? A gente tava super se preparando pra viajar, tava meio aquela tensão de que talvez o encontro não fosse ocorrer, mas a pandemia acabou estourando, principalmente na Europa e principalmente na Itália, né, que é justamente pra onde a gente ia, né? É verdade, começou, né, a grande alta, né, as ondas, primeiras ondas, vamos assim dizer, e aí então a gente ficou bastante frustrado, aquele sentimento de medo, né, de angústia, não sabia o que era. Íamos participar de um evento com mais de 115 países diferentes, mais de 2.000 jovens. E aí foi colocada essa questão, vale a pena colocar em risco essa juventude, tantos países, né, para realizar um evento que se tratava justamente de economia. Exatamente, né? Discutir problemas que a gente enfrenta durante a nossa vida.
e que tem relação com a economia. Então não fazia sentido nenhum, né? Obviamente a organização do evento, então teve muita cautela aí e remarcou para novembro, que também acabou não acontecendo presencialmente, né? Isso, se Deus quiser. Se Deus quiser, em 2021. E a ciência colaborar, que ela já está fazendo, né, muito bem a parte dela, e os governantes ajudarem, e a população acatar, nós teremos uma vacina, 2, 3, diversas, e a gente vai se reunir. É provável que 2021 tenhamos um encontro presencial na Itália, em Assis, na terra de São Francisco. Mas olha, Ana, pensando bem, a economia de Francisco então se transformou num processo belíssimo, né, de mudanças, de reflexões locais, estruturais, e o EFV foi crescendo junto com isso, né? A gente foi vendo que a pandemia desmascarou o rosto da desigualdade social. Foi. Chamou o apelo a uma ética da responsabilidade, a uma justiça social, ao cuidado com os mais vulneráveis, né? Exatamente. E acabou que nesse tempo nós acabamos ganhando assim um certo fôlego e uma certa vontade a mais de trabalhar dentro da economia de Francisco em geral, e a gente aqui no nosso pequeno Cosmos de Toledo e região oeste do Paraná, né? E aí a gente ficou, tipo, era maio, ali o final de maio, já tava, tipo, né, aquele começo da pandemia, assim, aqui no Brasil, né? A gente tava em casa. E como a gente vai fazer alguma coisa nesse ano? Porque a gente tava muito envolvido pelo espírito da economia de Francisco e a gente queria que o FV começasse em junho, né? Nós tínhamos planos de já iniciar nas paróquias um atendimento nas comunidades, assim, mais necessitadas, atendendo as famílias. Montamos até uma equipe, né, para atender com essas famílias. E aí, com a impossibilidade de atuar nas comunidades de base, eis que... Ideia. Na verdade, a gente já falou várias vezes aqui, o Guilherme, nosso amigo jesuíta, foi um grande inspirador da gente gravar podcast, mas a gente ainda não tinha, digamos, amadurecido a ideia. Mas a pandemia, com essa impossibilidade de estar em contato com as pessoas nas ruas, com aquelas quarentenas mais assim forçadas, eis que a gente conversando e brota aquela vontade novamente, aquele desejo da Ana de ser jornalista. Verdade, gente. Daí a gente foi um dia aqui na rua, sair caminhar, jogar basquete de máscara, tudo bonitinho, né? Eu e o Augusto jogando basquete só. E aí a gente tava jogando e daí eu tive essa ideia assim, porque eu falei, não, a gente vai chegar em casa hoje. E vamos gravar. E a hora que a gente chegar, a gente vai gravar. Aquele dia você ganhou. Eu ganhei no basquete, foi por isso, né? Ganhou de lavada. Foi. E aí eu tava super feliz, né? Lembrando os meus velhos tempos lá da 6ª série. E aí eu cheguei aqui e... Vamos gravar. E aí a gente começou. A gente não sabia que ia chegar, assim, tão longe, né? E... sei lá, aquele dia a gente nem fez roteiro, gente. Não, a gente simplesmente chegou em casa, a gente abriu o aplicativo e a gente começou a gravar. E foi tudo assim. Começou desta maneira. Ai. Olha só. Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças. Aqui nós vamos falar sobre dinheiro e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu. Gente, esse trailer... Gente, até hoje eu tento fazer a voz que eu fiz nesse trailer e eu não consigo, né? Aquela voz jornalística, eu não consigo fazer essa voz, porque eu tava tão animada nesse dia e ficou tão bonitinho esse trailer. Eu vou tentar então, eu vou te ajudar. Olá, eu sou a Ana. Não. Mas enfim, gente, esse é o trailer, viu? Quem não ouviu, escute porque é muito legal. E olha que maravilha, né? Pois é, daí a gente começou a trabalhar de uma maneira mais séria, né? Criando roteiros e tal. Foi só no primeiro episódio que a gente fez assim, porque deu aquela louca na gente de começar. E eu tenho isso muito na cabeça. Começa algo e, né, o negócio flui depois. E o que nos ajudou, Ana, é essa fidelidade com os nossos amigos e amigas ouvintes, essa constância,
essa rotina. Então, toda semana a gente sabia, olha, eu tenho que preparar um conteúdo, eu tenho que ler tal coisa, eu tenho que estudar, digerir, de como eu vou transmitir isso, fazer relações entre finanças e espiritualidade, acompanhando o movimento, né, vamos dizer assim, da Terra. O que estava acontecendo, né, no caso. E a gente começou a descobrir que o podcast ele tem um forte poder de furar a bolha. Exatamente, gente, porque como ele tá, tipo, em várias plataformas ao mesmo tempo, né, tipo, em vários lugares, assim, na internet, na minha cabeça como se fosse várias nuvenzinhas, assim, pairando no ar, né, e eles são gratuitos na sua maioria das vezes, né, existem podcasts pagos, mas as pessoas podem escutar nas versões gratuitas das plataformas. A gente pensou, cara, qualquer pessoa consegue acessar. E aí a gente também começou a ensinar as pessoas que têm um pouco de dificuldade, tipo a nossa avó ali, a mexer no celular, a entrar no link pra nos ouvir, e deu muito certo. Exatamente. Olha, pra você ter uma ideia, uma amiga hoje escutou o podcast de São Francisco, o Minimalismo. Eu mandei pra ela falou, eu tenho adotado o minimalismo como uma filosofia de vida. E eu falei, então escute o nosso podcast. Mandei o link, mandei a página no Instagram, ela foi lá e viu. A Janete, uma grande amiga lá de Itaberaba. Então a gente foi dizendo para as pessoas, olha, você pode compartilhar, é super simples. Você pode escutar a hora que você quiser, dar pausa. Então, escutar de novo. Escutar novamente. E então o podcast, nós começamos a perceber isso, essa sua flexibilidade, esse poder de adaptar-se ao corre-corre do dia a dia. Às vezes o cara tá na academia ou tá no trânsito, caminhando, lavando louça. Almoço, na hora do almoço, né? Eu geralmente escuto meus podcasts na hora do almoço, enfim. E é isso, gente. Eu acho que também tem a questão da memória afetiva do rádio, assim. Tipo, eu sou muito fã de rádio, acho muito legal. E tem toda essa questão, sabe, de você estar presente ali juntinho com as pessoas, que é muito lindo, que é muito legal. E, gente, é isso. E o episódio foi, né, os episódios foram, assim, crescendo e, tipo, tomaram uma proporção muito grande. Hoje, a gente está nas plataformas da Amazon, do Deezer, do Spotify, Google Podcasts. Então, qualquer lugar você consegue nos ouvir. E a gente já tá com, hoje, 34 episódios, né? O episódio de hoje. A gente tá com 3.359 plays nesse exato momento que a gente tá gravando. Então, eu queria chegar no fim do ano com 1.000, né? Olha só. Rolou. E rolou muito mais, na verdade. E aí a gente tem os nossos episódios mais queridos, que a gente vai falar sobre eles agora, né? Um pouquinho. Isso, e a gente foi vendo justamente isso, que o bom seria esse bate-papo. Então, quando chamávamos pessoas para colaborar conosco, a gente dizia, olha, é uma forma descontraída, profunda, leve. Os nossos ouvintes gostam de receber informação, formação, de uma maneira assim, numa conversa, né? Simples, exatamente. E foi isso que fez esses episódios bombarem tanto. A gente viu aqui que, a gente atualiza todo dia. Tipo, é um negócio assim de e-mail, entendeu? Todo dia eu tô vendo ali o que tá acontecendo. Agora, Ana, desculpa te interromper. Vamos para o top 10. O top 10, eu já queria ir, mas você voltou pra trás, porque eu tô muito ansiosa, gente. Ó, o primeiro episódio mais ouvido é o que é o FV. E a gente tem 431 plays, ou seja, 431 vezes foi ouvido. Depois, o segundo episódio é o episódio 2, que é o FV e a Economia de Francisco, com 267 plays. Nossa. Em terceiro lugar é o episódio número 3. O meu preferido, gente, sério. Olha, 1, 2, 3 estão na Os 3 primeiros, né? Antônio, o Dinheiro a Serviço da Vida, que está com 193. Olha só. E aí, o quarto, Augusto, vai lá pro episódio 20. Que é o episódio de São Francisco. Que nós gravamos com o Frei Diego. Isso mesmo, que a gente gravou com o Frei Diego. E aí, em seguida, volta lá pro episódio 4. Preceitos financeiros. O pessoal gostou muito dos preceitos. Isso é muito legal. São os paradigmas, né? Com 132. Depois vai de novo pro episódio 19. Olha só. A educação financeira e a teologia, que foi com o Boris. Professor, Padre Boris.
Sim. Em seguida, nós temos o episódio 17, Reserva de Emergência. O pessoal gostou muito também desse episódio, bastante. A gente teve bastante resposta positiva. O Reserva de Emergência, porque a pandemia nos colocou, né, diante dessa questão. E agora, né? E agora, o que fazer, né? Então, 121 plays. Aí a gente tem o episódio com a Jennifer, que é o 6. Nossa. Políticas Públicas e Educação Financeira, 107. Ficou muito legal. Em seguida... Independência financeira. Esse episódio que a gente lançou no dia da independência do Brasil. O pessoal gostou bastante também. Foi bem legal. E o último do nosso top 10 é o episódio 10. Que é... Com o nosso amigo... Guilherme. Sobre Inácio de Loyola e o discernimento nas decisões financeiras. Olha que interessante, Ana. Vale a gente comentar aqui para os nossos amigos e amigas ouvintes que quando alguma pessoa conhece o nosso podcast, não necessariamente ele vai escutar na ordem, né? Então... É normal de podcast. Às vezes a pessoa pega e fala assim, eu vou escutar a temática X, Y, Z. Eu gosto de São Francisco, eu vou escutar o episódio de São Francisco, eu vou escutar a série, o Santos e o Dinheiro. Eu vou escutar em ordem, que é o meu caso. Eu sou muito virginiana nesse caso, eu quero escutar em ordem, né? Mas tem pessoas que quando entram numa plataforma, acho que já tá no episódio 30, ela começa a escutar do último pro primeiro. Então, assim, é muito variável de pessoa para pessoa, né? Agora, o que é interessante, Ana, falando de estatística, essas coisas, nós temos 28 países que nos escutam, nós já dissemos aqui um por um, né? Em episódios anteriores, mas eu gostaria de destacar o Brasil. O Brasil, gente, surpreendendo o Brasil. Óbvio que o primeiro estado que nos escuta é o Paraná. É o Paraná. Em segundo lugar, São Paulo, né? Mas nós temos alguns estados em falta ainda. E se você que está nos ouvindo tem algum parente, amigo, lá na Paraíba ou no Mato Grosso do Sul... Não, Mato Grosso normal. Mato Grosso do Sul as pessoas nos escutam. Ah, é? Acho que a gente anotou errado aqui. É no Mato Grosso sem Sul. Tem certeza? Absoluta. Então tá bom. Roraima, Acre, Amapá. Esses são os únicos 5 estados que a gente não tem ouvintes ainda. Ainda, tá? Ou seja, estamos em 22 estados do nosso Brasil querido. Exatamente. E estamos crescendo nos Estados Unidos. Sim, gente, os Estados Unidos estão surpreendendo de uma maneira muito legal. A gente já tá com 10% dos nossos ouvintes só nos Estados Unidos. Eu vou mandar um abraço especial, então. Você que mandar. Está em Washington, Miami, Boston, e a galera dos Estados Unidos, muito obrigado, viu? E diversos países aí que estão nos ouvindo, compartilhando esse conteúdo, muito obrigado. A gente agradece demais a você que nos acompanha todos os dias. Então, um beijo especial de hoje vai pra galera dos Estados Unidos, gente, que tá aí bombando depois do Brasil. Continuando sobre números, estatísticas e gráficos, olha só, minha gente, com esse são 34 episódios. Exatamente. E são 32 semanas, porque a gente teve semanas que a gente lançou 2 episódios. Então, desde que a gente começou, são 32 semanas. Ininterruptas. Exatamente. Fidelidade, constância. Já se somam 1.251 minutos. Meu Deus, isso dá quantas horas, Augusto, de conteúdo? Exatamente, 20 horas e 85 minutos. Não. 20 horas,85, porque se fosse 85 minutos seria mais uma hora. Isso mesmo. Quase Ponto. 21 horas. Perdão, é a emoção que não me cabe. Aqui é o papel do economista, né? Gente, quase 21 horas. A gente já gravou quase um dia falando. Vocês aguentaram a gente quase um dia inteiro falando sem parar. Olha que maravilha, né? Isso é muito legal, a gente quando para pra analisar isso tudo, né? E Augusto, agora chegou o momento importante do nosso episódio, que a gente já comentou aqui, do que aconteceu, do que se passou. E agora nós queremos saber dos nossos áudios, dos nossos convidados, dos nossos ouvintes. Nós agora, gente, agora sim, se preparem, se segurem o coração. Na verdade, tô falando pra mim, tá? Se prepara, assim, segura a emoção, porque lá vem
as impressões da galera que gravou com a gente, a galera que nos escuta, o que eles têm a dizer sobre o EFV e sobre o nosso podcast. É isso mesmo. E depois de a gente escutar os nossos ouvintes, companheiros, amigos e amigas, nós vamos falar para vocês um pouco dos nossos dos acontecimentos. Para 2021, né? Isso, daquilo que nós fizemos e daquilo que iremos fazer. Tem muita novidade ainda. Aguenta aí, toma uma água, pega um lenço, porque vamos chorar. Ai, meu Deus do céu. Olha, nós vamos começar aqui com o Frei Gustavo Medella. Frei Gustavo, É um abraço. um frei franciscano menor, um grande amigo que mora em São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de gravar com ele na Manhã Franciscana. E ele gravou um áudio e está aqui conosco. Olha só o que ele disse. O podcast Educação Financeira para a Vida é uma iniciativa necessária e profética para os nossos dias de hoje, quando falamos em evangelização, porque é uma iniciativa que diz respeito a um âmbito central da vida social na atualidade, o âmbito da economia, que precisa também ser refletida, compreendida e praticada a partir dos valores do Evangelho. Por isso, um projeto que busca a educação financeira de acordo com o valor da partilha, da solidariedade, uma economia com rosto humano, conforme diz o Papa Francisco, é algo que deve ser abraçado com todo carinho, com todo vigor, por nós franciscanos e franciscanas. E é por isso também que, sabendo dessa iniciativa, fizemos questão de conversar com os autores, com aqueles que fazem acontecer o podcast Educação Financeira para a Vida, a fim de que esse conteúdo também pudesse fazer parte da programação da nossa Madrugada Franciscana, um programa que deseja oferecer informação, oração, reflexão e também formação a partir da ótica de Francisco de Assis em relação aos temas importantes dos nossos dias. Gente, olha só que lindo isso que o Frei Gustavo nos falou. E a gente ficou muito feliz quando a gente foi chamado pra ir pra rádio, porque assim, eu já falei, né, eu sou grande fã de rádio. Agora imaginar o nosso podcast tocando inteirinho na rádio, tipo, não dá, né, Augusto? Não dá pra imaginar, né, que isso ia acontecer assim tão cedo, assim, tão logo no nosso primeiro ano, logo no começo do nosso podcast, né? Assim, foi maravilhoso esse convite, a gente aceitou assim, sem demora, e foi algo tão simples, né, Ana? Foi. O Frei Gabriel, que estudou comigo lá em Curitiba, ele nos acolheu de braços abertos, assim, virtualmente, né, gente? Ele disse, olha, Augusto, é só você me mandar os podcasts que a gente reproduz na Madrugada Franciscana, é um programa super legal. E as rádios que ele citou ali, a Rádio Selinalta, a Rede Selinalta de Comunicação, sim, que está funcionando lá com a sua sede em Pato Branco e alcança diversas cidades do estado do Paraná, e também a Rádio Coroado FM, né, 106.1 de Curitibanos. Santa Catarina. Isso, atinge a Serra Catarinense, o Norte Gaúcho e o Sul do Paraná. Vó Salete e o pessoal de Lages estão na rádio. São mais de 90 municípios no total e é muito maravilhoso, a gente sente bastante emocionado com isso, né? Ah, sem dúvida, gente. Olha, isso é algo que nem estava na minha perspectiva desse ano, muito menos na do Augusto, a gente não imaginava isso. E assim, gente, quando eu achei que eles iam tocar o podcast, eu achei que eles iam cortar, né? Eles tocam inteiro, eu fico assim, meu Deus, que legal, isso é muito lindo. Então você que está nos ouvindo através dessas rádios maravilhosas, o nosso paz e bem, o nosso grande abraço para vocês e um beijo. Um beijo especial, viu, gente, o pessoal da rádio. Paz e bem, e continuem ligados, vai ter muitas novidades. Olha lá, agora nós temos aqui a presença do nosso querido irmão Frei Arnaldo. Ai, gente, meu Deus. Olha o que ele disse. Dos podcasts sobre educação financeira para a vida, o que mais me chamou a atenção, que eu gostei mais,
foi aquele que teve a participação então do Frei Vilmar. Eu achei interessante a participação e também as perguntas e como ele respondeu. E gente, olha só, Frei Vilmar. Alô, Frei Vilmar, tá fazendo sucesso, hein? Foi o terceiro mais ouvido. O meu preferido. Que é Santo Antônio, o dinheiro a serviço da vida. A gente falou sobre as questões de prostituição, os usurários. Por que Antônio é o santo casamenteiro? Exatamente, da onde é essa fama, né? E como ele ajudava as mulheres e as famílias da sua época com o dinheiro, né? Usando ele a serviço da vida. Gente, é meu episódio preferido, desculpa, viu? Desculpa, mas eu tenho o meu preferido e é esse. Porque é que eu sou devota, né? Arnaldo de Curitiba, né? De Bariri para o Mundo. Muito obrigado pela sua participação, carinho. Obrigada, Frei. Continue ouvindo e divulgando. Aqui nós temos agora a nossa grande amiga, querida Tati. Ai, gente, do direto Rio. Vai chover agora. Meus queridos Ana e Augusto, primeiramente, parabéns pelo Educação Financeira para a Vida, esse projeto tão necessário e tão bonito perante a nossa realidade. Bom, a minha dica, para quem ainda não ouviu, é o episódio número 22, que fala sobre a cultura do encontro e a economia do cuidado. Aprendi muito com vocês nessa bela sincronia entre economia e filosofia que só vocês conseguem fazer tão bem, sobre os trabalhos invisíveis e como essa economia do cuidado, ela tem que ser um atributo da economia, né? Não um adjetivo. Isso é muito bonito e coaduna muito com a minha perspectiva de vida. Tanto que a Educação Financeira para a Vida estará com a colaboradora, projeto contemplado com o edital FAPERJ e também com financiamento do Consulado dos Estados Unidos, juntamente no dia 28 de janeiro, para falarmos mais sobre essa economia do cuidado, sobre a educação financeira para a vida das ONGs, do terceiro setor para os voluntariados. Então já fica aqui a minha indicação de podcast e o convite para todos que estiverem ouvindo assistirem no canal da colaboradora social Educação Financeira para a Vida com colaboradora no dia 28 de janeiro às 15 horas. Grande abraço. Nossa, gente, vocês viram que bonitinho, né? O povo do Rio de Janeiro fala tão bonito, né? Fala assim, mas tão lindo. Tati, obrigada, lindo, um beijo. E, né, Augusto, a gente vai estar com o pessoal da colaboradora, então, né, no dia 28, né, de janeiro. A gente vai postar de novo nas redes sociais pra vocês não esquecerem. Claro, é uma honra, né, Tati? A gente ter feito essa amizade, essa parceria. E você vê como está crescendo o FV, né? Como uma sementinha que a gente coloca na terra, prepara e as coisas vão acontecendo, né? A gente vai fazendo amizades e a gente fica até emocionado, né? A Tati é uma grande amiga que a economia de Francisco e Clara nos possibilitou. Um grande beijo a você, Tati. Tati linda. Muito obrigado. Você é muito especial, né, para o nosso projeto. Gente, ela é inteligentíssima, tô falando pra vocês. A menina 10, nota 10 a Tati. Bem, então, seguindo, a gente fica até meio emocionado, né? Gente. Agora a gente tem também mais uma ouvinte. A Fernanda, uma grande amiga de Santo André. Ó, do ABC, gente. Oi, Ana e Augusto, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sobre educação financeira para a vida, eu gosto de todos os podcasts, acho todos muito importantes para a nossa vida financeira e espiritual. E como mãe, mulher, e vendo esse tempo tão difícil de pandemia, pude perceber o quanto muitas vezes gastava sem a necessidade, comprando por impulso, sem parar para pensar se faz necessário, preciso realmente disso. E foi uma lição do podcast 24, né, que fala sobre o consumismo consciente. Isso fez me parar para refletir mais, pensar mais antes de comprar. Tá bom? Beijos. Gente, olha isso, né?
o áudio da Fernanda, então um beijo, Fernanda, lá do ABC. Olha que interessante, né? A gente despertou uma consciência para pensar sobre o seu consumo. É justamente o nosso objetivo, né? Ela tem 2 filhas lindas, um marido, e é uma família abençoada. A gente fica feliz de poder estar colaborando, né, com as famílias, com as pessoas, a gente brinca com as pessoas do dia a dia. Porque de nada adianta, né, a gente falar de economia de Francisco, de uma educação financeira para as elites, que não chega nas bases. É que nem um estudo acadêmico que não é oferecido à sociedade civil, né? A gente precisa fazer chegar onde precisa e onde deveria efetivamente chegar. E a gente fica muito feliz quando vem um depoimento, uma fala assim, só de saber que talvez alguma coisa que a gente fala aqui, a pessoa tenha parado para refletir a vida dela, a maneira como ela vive com o dinheiro, é o que faz a gente ter certeza de que a gente deve continuar. Exatamente. Agora a gente tem um grande amigo que também a economia de Francisco nos deu como um presente, ele e toda a sua família maravilhosa. É o Klaus. Ai, gente, não, vou até pegar minha garrafinha de água aqui. O Klaus, ele é um irmão, e escutem só o que ele disse. Olá, meu nome é Klaus, ouvinte assíduo do Educação Financeira para a Vida, um podcast que, aliás, me trouxe memórias afetivas da minha infância, as muitas manhãs que eu passava na casa da minha avó materna, e ela sempre ligada no radinho, e dali eu aprendi a ter essa cultura do rádio, tanto pelo meu gosto pelo futebol, como por notícias e programas instrutivos, e o podcast me trouxe essa lembrança muito legal. Aliás, um conceito muito interessante, que é o de levar esses temas tão importantes, educação financeira em perspectiva cristã, para uma audiência bem mais ampliada, né, com uma linguagem que chega para um público bem mais ampliado. E se fosse para escolher um programa, que aliás é uma tarefa bem difícil, tantos foram os programas que abordaram temas teológicos, bíblicos, magistério do Papa Francisco, enfim, mas eu acho que o de número 18, ele foi um programa muito interessante do ponto de vista prático, inclusive, sobre o valor da vida e a educação financeira na prevenção do suicídio, para fazer com que as pessoas percebam com mais clareza o valor da existência humana, né, e o uso dos meios que passam em favor dos que não passam, né? Então foi um golaço, foi um programa muito legal e eu recomendo que escutem, mas claro, que escutem também todos os outros. E desejando muito sucesso para a querida Ana Carolina e o querido Augusto, para que esse programa tenha vida longa. Ai, gente, que lindo esse Klaus, meu Deus. Gente, inclusive, o Klaus, assim, ele é de Santa Catarina, vocês perceberam pelo jeitinho que ele fala, mas ele mora hoje nos Estados Unidos, então, assim, ele é um grande divulgador da gente lá. Acho que explica o porquê talvez nossa audiência lá esteja bombando bastante, né, Augusto? Em Boston, né, ele está fazendo o doutorado dele, como eu disse, tem uma família maravilhosa. Linda. E você vê, né, as palavras, o reconhecimento de uma pessoa assim que tem uma trajetória, né? Nossa, respeitável demais. Na né, advocacia, gente? Tem uma trajetória no pensamento teológico, demais. Nas comunidades de base. O Klaus é uma pessoa, é um grande presente que nós recebemos e inclusive fizemos, né, uma parceria com ele. Nós vamos dar um curso lá na paróquia de Boston, das escalabrinianas. Isso, no ano que vem. É mais uma novidade do FV 2021. E a gente agradece imensamente ao Klaus e todo mundo dos Estados Unidos aí que nos escuta. Vai ser um curso online, viu, gente? Não se preocupem, tá? Um beijo grande, Klaus. De fato, esse episódio que ele destacou, a querida Hermínia, né, a psicóloga, ela foi espetacular, né? Foi lindo. Foi de uma sutileza, de uma leveza, abordar a temática, né, do valor da vida e como que o dinheiro deve estar a serviço da vida. Foi muito bacana mesmo. E sabe, Augusto, que tem mais uma pessoa da nossa lista que gostou muito desse episódio. E é o Matheus. Ele está aqui. Olha o que ele disse. Olá, pessoal. Eu me chamo Matheus. Sou ouvinte do podcast Educação Financeira para a Vida.
e eu venho comentar sobre o episódio que eu mais gostei deste ano. É o episódio número 18. Ele tem como tema A Vida Tem Valor, a educação financeira e a psicologia na prevenção do suicídio. A gente vivia o Setembro Amarelo quando foi lançado, e foi um episódio muito importante para chamar nossa atenção para esse tema, que é fundamental também. Não é muito debatido, e o podcast trouxe uma convidada excelente. A gente teve um episódio que surpreendeu mesmo, positivamente. Teve uma mensagem muito, muito rica. Gente, olha só, Matheus, a gente tá morrendo de saudade de você, viu? Né? O Matheus é meu colega de mestrado e ele voltou agora pra casa dele, né? Tá finalizando já a dissertação. E a gente quer mandar um grande beijo pra ele. Muito obrigada. Que divulga sempre. Gente, o Matheus é a primeira pessoa a divulgar o podcast, né? Exatamente. A gente fica sem entender, sabe? A gente publica geralmente domingo à noite. Aí passa 5 minutos, já 10 pessoas escutaram. E passou 2 minutos, o Matheus já colocou nas divulgações das redes sociais dele, né? O Matheus vai fazer o seu doutorado agora lá em São Paulo, então vida longa, meu amigo, bons estudos e a inteligência a serviço da vida. Parabéns por todo o seu empenho e, de fato, o episódio que você destacou é o que eu já falei aqui da mensagem do Klaus. Foi maravilhoso e assim, a gente quer trazer mais a colaboração da psicologia, né? A Ana tem estudado, eu também. A gente acredita sim que a educação financeira não se faz sem a ciência da psicologia, né? Com certeza. Então, obrigado, Matheus, grande amigo nosso. Um beijo grande e seguimos juntos, mesmo distantes, né? E agora, Lúcia, quem que vai falar pra gente? Primeiro eu vou colocar e depois a gente vai dizer quem é. Bom, gente, meu nome é Osana Aparecida Pinheiro, sou a mãe do Augusto Martins. Ele e a minha nora linda, a Ana, eles fazem o podcast que eu tenho escutado sempre. Toda vez que eles postam, eles me mandam um link, eu entro e escuto. Estou adorando, já aprendi muitas coisas interessantes, né? E dicas de economia com a minha nora, e com meu filho e com todos os convidados, que são maravilhosos. E assim, eu vou falar a minha opinião. O que eu mais gosto de todos os podcasts que eles já passaram, o que mais me chama assim a atenção, o que eu mais me identifico, o que eu mais gosto, são o podcast que eles fazem sobre os santos e a economia, né? Eu acho muito interessante, porque além da gente ficar sabendo um pouco da história dos santos, também tem tudo a ver dos tempos antigos, a economia. E eu acho isso muito interessante. E eu gosto muito. O episódio que eu gostei muito também foi da Santa Clara. Acho que foi o meu preferido. Assim, foi o que eu mais gostei. E dos outros santos também, eu gosto de todos. Mas o da Santa Clara ficou guardado no meu coração. Tá bom? Eu espero que eles continuem tendo essa iniciativa maravilhosa que eles estão tendo e que tenham muito sucesso. Um beijo. Ai, gente, a minha sogra não é linda? Fala sério, né? Ela é uma fofa e ela sempre escuta os nossos podcasts, né? Augusto, toda semana. E ela fala, inclusive, que assim, ela não gosta nem de ouvir fazendo outra coisa. Ela para tudo, porque ela pega lá pra anotar e ela quer ouvir tudo bonitinho, as dicas, né? Toda semana. Tem nem o que dizer, né? Uma saudade imensa que eu tô da minha mãe. Eu também. Eu te amo muito, viu, mãe? Um beijo. Beijo, sogra linda. De fato, ela acompanha e aí você começa a ver, como as pessoas, né, têm uma trajetória maravilhosa de vida e a gente consegue, num bate-papo, apresentar uma nova perspectiva e tem colaborado. Então eu falo assim, olha, se é importante para minha mãe, é importante para as demais, né? E olha só que interessante, gente. Esse episódio que a dona Zana cita, a gente chamou 2 meninas, 2 garotas. Exatamente. Jovens. E isso impactou
nela, né, no coração dela. E falando nisso, Augusto, vamos ver o que a Ana e a Maria, as nossas convidadas do podcast Santa Clara, têm a dizer. Exatamente, vamos lá. Oi, aqui é a Ana. E aqui é a Maria. Nós somos de Caçapava. E nós participamos do podcast para uma mulher de coragem. Quando a Ana e o Augusto fizeram um convite pra gente, eu fiquei muito feliz, mas também com um pouco de receio, porque era uma coisa totalmente nova pra mim. Mas, durante a gravação, foi maravilhoso. A gente construiu um debate muito rico. Nós compartilhamos informações, conhecimentos e também vivências sobre esse tema, sobre finanças e sobre o papel da mulher na sociedade, que é um tema tão rico e importante. Eu só tenho que agradecer a Ana e ao Augusto por essa oportunidade e eu espero que todos também tenham essa oportunidade um dia, porque foi incrível e eu sou muito grata de coração. Eu amei. Para mim foi um privilégio ter participado desse projeto que é tão maravilhoso e tão importante, ainda mais nos dias atuais. Além disso, de ter participado justamente de um episódio de um tema tão importante para mim, que é Santa Clara. A gente teve uma conversa muito interessante sobre o papel de Santa Clara, o que ela representa, além também de discutir temas relevantes como o papel e as dificuldades que a mulher ainda enfrenta nos dias de hoje e também relacionar isso com o aspecto financeiro. Enfim, foi uma troca muito linda e muito natural que a gente teve e nós agradecemos de coração e paz e bem! Paz e bem! Gente, eu tô falando muito gente, né? Mas enfim, não tem o que falar, né, dessas meninas, né, Augusto? Pra mim elas são como se fossem minhas irmãs. E elas são muito especiais, como vocês viram, dá vontade de guardá-las num potinho, né? O que é curioso, eu destaco aqui que várias pessoas, como nós fomos iniciados no podcast pelo Guilherme, a gente foi na cara e na coragem, fomos aprendendo. Diversas pessoas que nós gravamos foi de primeira mão. Nós ligamos para elas, vamos participar de um podcast assim, assim, assado, mandamos um roteiro. E vários outros participantes. Que foram a primeira vez, até né? Professores universitários, olha, minha primeira vez, não tem problema, vai ser legal, é um bate-papo, é uma conversa. Então as meninas, elas fizeram história, né? Foi um episódio muito bem visto, querido, falando das mulheres, da coragem, né? E das diferenças, né? De como quebrar barreiras. É muito importante esse podcast, né? Muito importante, a gente escuta porque ele ficou muito bonito e ele é, assim, também um ponto que o FV gosta muito, que é enfatizar a figura do feminino dentro da economia, que às vezes a gente deixa de lado. Com certeza. Uma economia machista, paternalista, preconceituosa, racista, ninguém quer mais, né? Não, a gente já tá cansado disso, né, galera? Então nós temos aqui agora uma professora, a professora Andréia, professora da Ana. Olha o que ela disse. Chegamos à reta final do ano de 2020, tão surreal em muitos aspectos, mas repleto de novos desafios e aprendizados. Nesse sentido, o Educação Financeira para a Vida, proposto pela Ana Carolina em comunhão com o Augusto, ganhou cor, conteúdo, voz e sentido maior. Saiu da intenção para uma ação efetiva. Passou a fazer parte da nossa realidade semanal, com um tempo de reflexão sobre temas relevantes em educação financeira e suas interfaces com diversas áreas do conhecimento, como a economia, a ética, a filosofia, espiritualidade, história, religião, dentre outras. Possibilitou com isso um olhar mais sensível para a vida e as condições de escolhas de cada um. Trouxe elementos valiosos para a questão da dignidade humana, fraternidade e sustentabilidade. Realmente trata-se de uma iniciativa que já colhe seus lindos frutos. Parabéns, Ana e Augusto. Que o ano de 2021 seja repleto de novas ideias, inspirações e ações. Que essa jornada da economia que cuida, que inclui, que garante justiça social e que incentiva a sustentabilidade das escolhas, se fortaleça ainda mais por meio das vossas mãos. Sem palavras, né?
Prof, muito obrigado. Você sabe que a gente tá aqui muito pela sua força, pelo caminhar que a gente teve junto, né, Augusto? Eu com as professoras, depois com o Augusto. Vocês foram as minhas primeiras grandes incentivadoras no ramo da educação financeira. E assim, eu só tô aqui hoje por causa de vocês, então eu só tenho a agradecer. A Andréia, ela se tornou, de fato, uma grande inspiradora, uma amiga, né? Uma mãezona. Ela tem 3 filhos lindos, né? E o marido dela, o Chicão. E assim, ela se tornou, junto com a Mariângela, que é a próxima a dar uma mensagem aqui para nós, as pioneiras na educação financeira no oeste do Paraná, vamos assim dizer. Ah, com certeza. Então, são mulheres que trabalharam muito nas bases, vamos assim dizer, divulgando, incentivando. E a gente fica muito feliz de estar em comunhão com elas, que estão desde 2008 fazendo esses trabalhos, né, Augusto? Exatamente. Então, elas trabalham nos primeiros passos em economia, já fazem aí 12 anos, é um trabalho maravilhoso que serviu de inspiração pra gente. Eu tive a oportunidade de ter algumas aulas de macro. Verdade. Com ela, né? Eu tava ali meio de penetra, ajudando a Ana no slide e vi, nossa, que mulher incrível. E agora nós temos a Mariângela. Que é outra mulher super incrível, né, gente? É uma sensibilidade, a economista que chora e que briga. Olha o que ela disse para nós, ó. Gente, quando temos a oportunidade de ouvir o Educação Financeira para a Vida, na sua configuração, na sua proposição, na maneira como Ana e Augusto estabelecem o fio condutor de cada uma dos episódios, acaba permitindo que muitos de nós, na verdade, tenhamos uma aproximação de algo que a princípio não teria uma ligação tão concreta. Então, desde a leitura da vida dos santos até as brincadeiras mais comuns com os ditos populares, existe muita coisa importante para a gente poder pensar, avaliar, retomar muitas das nossas escolhas, muitos dos nossos caminhos, principalmente aqueles que consideram a nossa relação com o dinheiro. Então, foi um presente nesse período, né, nesses tempos tão dolorosos de pandemia, poder acompanhar a Educação Financeira para a Vida, porque nos permitiu, ao longo de cada episódio, pensar um pouco mais nas nossas escolhas e nas condições que envolvem a nossa caminhada, tanto na espiritualidade, que acredito que muitos de nós buscamos, quanto também na relação mais comum e mais rotineira, que é a relação com o dinheiro. Um super abraço, Ana, um super abraço, Augusto. Espero ouvir mais agora em 2021, o ano que insiste em talvez não começar. Ai, prof, um beijo grande, viu? Muito obrigada pelas suas palavras, pela sua delicadeza. Você também é uma grande inspiração para nós e você sabe disso. E a gente só tem a agradecer, né, Augusto? O FV é muito grato à professora Mariângela. Exatamente. Professora, você é demais. Nós temos aqui a honra, né, de ter a senhora como uma inspiração. E as suas palavras, como a sua leitura diante do que é o FV, dos podcasts, pega muito bem, né, a sacada. Então a gente agradece sempre os seus feedbacks, os seus toques, né? Olha a musiquinha, olha essa interpretação, isso Verdade. Aqui. Então, assim, muito bacana. E as provocações, né, que da senhora advém. Bem, agora nós temos a participação de um grande amigo. Foi uma alegria muito grande receber o convite do Augusto e da Ana, essas duas pessoas tão queridas, para participar de um episódio do Educação Financeira para a Vida. Esse podcast que é tão importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente precisa entender como que funciona todo o sistema econômico, porque ele está cercando a gente por todos os lados. Eu conheci o Augusto na Economia de Francisco, e consequentemente conheci a Ana também, e como eu pude ter a oportunidade de contar no episódio que eles me entrevistaram, eles me deram as mãos e me ajudaram a caminhar nesse início que estava tudo meio confuso. Hoje eu sou muito grato a eles
por essa longa caminhada na economia de Francisco e que acabou de começar, né? Esse é só o início, como a gente diz, dentro da economia de Francisco. O meu episódio favorito da Educação Financeira para a Vida, coincidentemente, foi esse último, Natal, a Festa da Humanidade. A entrevista com o Ali Mansur me fez refletir muito sobre o significado real da compaixão, né? Da caridade. E eu acho que foi o que a gente precisava, especialmente nesse ano tão complexo, para refletir o que é o real significado do Natal. Gente, vocês viram que o Henrique também é do Rio, né? Foi maravilhoso, de fato, esse episódio. Obrigado, Henrique, pela tua colaboração e seguimos firme, né? O ano foi difícil, mas nós estamos juntos. Olha que podcast bonito, essa retrospectiva trazendo as contribuições. E agora nós temos um irmão que é de Lages, mas está morando no Rio. Paz e bem, Ana, paz e bem, Augusto, paz e bem a todos e todas que nos acompanham. Eu sou o Frei Diego Melo e gostaria de, em primeiro lugar, compartilhar a alegria de ter participado com vocês ao longo deste ano de 2020, deste programa, destes podcasts tão necessários e importantes. Tive a oportunidade de gravar num dia muito especial, que foi o dia 4 de outubro, dia de São Francisco. E para mim foi uma oportunidade única, até porque vocês me levaram, né, a me preparar melhor e a pensar São Francisco, o carisma franciscano a partir desta ótica. Então vocês me ajudaram a aprofundar ainda mais a minha formação. E dentre tantos podcasts que a gente acompanha e que vocês fazem semanalmente com tanta maestria, eu destaco um que eu gostei demais, que foi gravado com o Eduardo Brasileiro, sobre a economia de Francisco e Clara aqui no Brasil. A gente tem acompanhado todo esse movimento e a participação dele foi muito esclarecedora. Então, a vocês, parabéns, sucesso, continuem firmes nessa empreitada, que sem dúvida já está dando muitos frutos e a nossa igreja, a nossa sociedade, o nosso mundo de fato precisa dessa contribuição de vocês, tá bom? Gente, lindo, hein? Lindo. Obrigado, Frei. Paz e bem. A gente fica feliz em saber que a gente ajudou a tornar o dia de São Francisco especial, mais especial ainda. E você também fez isso conosco aqui, né? Foi muito linda essa gravação. E também um beijo pro Edu, né? Que participou do nosso episódio também maravilhoso. Obrigado, Edu. Um beijo. E agora nós temos a contribuição do professor Boris. Olá a todos, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Gostaria de agradecer mais uma vez a Ana Carolina e ao Augusto, que me deram a oportunidade de participar deste projeto Economia de Francisco e Clara, dentro dessa perspectiva da educação financeira para a vida, que é justamente uma proposta de educação, de formação, de encontrar as raízes, os fundamentos para a utilização dos recursos da vida em família ou da vida empresarial, em vista de uma economia que seja mais humana, mais solidária, mais sustentável, na perspectiva do respeito também ao meio ambiente. E para mim, como docente de Faculdade de Teologia, Nossa Senhora da Assunção da PUC São Paulo, buscando também os fundamentos bíblicos daquilo que é a sobriedade na vida econômica, na partilha de bens, na sensibilidade da responsabilidade social e da busca também de uma economia que promova a vida e que respeite também os pobres e que os promova na sua dignidade. Então, para mim foi uma grande alegria poder participar desse projeto. Eu agradeço muito e peço a Deus, espero em Deus que todo esse projeto da Economia de Francisco se multiplique e cresça, né? Possa chegar aonde ainda não chegou
e possa alcançar sempre mais as bases da sociedade, principalmente das novas gerações, que a juventude e as novas gerações também se envolvam nesse projeto na busca de uma economia alternativa que não seja descartável, né, da vida humana e que promova então a dignidade em todos os campos e dimensões. Obrigado então, um abraço e vamos em frente. Coragem, que o projeto está só começando. Olha que maravilha! Esse foi meu professor da Faculdade de Teologia, um grande querido, tem incentivado muito a gente. E muito obrigado, professor Boris. Obrigado, Boris, um beijo. Bem, agora nós temos 2 amigos de Curitiba, o Alisson e a Vanessa. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Ana e Augusto, estou mandando esse recado para vocês, primeiro para agradecer o trabalho de vocês com o podcast e para dizer o que nós dois mais gostamos, né? Eu e o Alisson, que é o episódio 20 sobre São Francisco e o minimalismo. Várias coisas foram ditas que foram bem importantes, tanto para entender a economia de Francisco, como para a gente ter uma ideia de como que a gente pode aplicar isso no dia a dia, né? Como o Frei Diego acabou falando, né? Como o pensamento de Francisco, ele é atemporal, e como que a gente pode aplicar isso no dia a dia, né? A gente desprender das coisas que são fúteis ou acumular mesmo e pensar no outro, dividir e fazer com que a nossa vida tenha mais sentido. E um exercício que ele falou, né, pra gente pensar do que das lembranças, eu acho que é o que a gente divide com os outros, né? Eu não consigo lembrar de nenhuma coisa importante que eu tenha vivido sozinha. Então, acredito que esse é o grande aprendizado do episódio, que é sempre pensar em vez de ser o acúmulo, né, de coisas, mas de momentos, de experiências. E é isso. Ai, que lindo, gente. Tem um amor muito grande pelo Alisson, pela Vanessa, né? Nos acolheram muito bem. Eu fiquei tão feliz. A primeira vez que eu os conheci, já me receberam muito bem e levei amizade no meu coração. São os nossos ouvintes curitibanos. Obrigada, gente. Muito obrigada. Espero vê-los em breve, viu? Se Deus quiser. Bem, agora nós temos um amigo do Ceará. Quem? Lá no Ceará diz assim, arriégua macho. Adorei. É o João Victor, um economista, estudante, e olha o que ele disse para nós. Essa mensagem aqui, dirigida como forma de agradecimento para os meus amigos Augusto e Ana Carolina, sobre o podcast Educação Financeira para a Vida, que transformou, assim, ajudou muito no meu crescimento pessoal, porque a gente, quando fala sobre educação financeira, sobre finanças em geral, a gente geralmente não relaciona isso com um aspecto humano, não só um aspecto friamente técnico, mas a educação financeira, através do podcast, a gente consegue entender, através dos temas que eles trazem, de que não está dissociado. O fim das finanças é justamente fazer com que a pessoa ela possa, nesse sistema que a gente vive, crescer como pessoa. O dinheiro ele tá para a gente como uma ferramenta para que a gente possa progredir humanamente. E eu deixo aqui também um convite. Quem quiser consumir conteúdo de qualidade e, sobretudo, feito com carinho e com o coração, eu recomendo fortemente você escutar o podcast Educação Financeira para a Vida. Querido João, nossa, a gente tá de norte a sul, hein? Ouvintes, de norte a sul do Brasil, hein? Que legal, né? Um grande abraço, obrigado pelo seu carinho e é demais, né? Muito boa a visão do João, gostei muito. Sintetiza bem o nosso pensamento, né? E agora a gente vai ouvir também uma ouvinte muito querida, que a gente gosta muito, que é a nossa amiga Palomita. Olá, Ana, Augusto e queridas e queridos ouvintes, espero que estejam todos bem. Eu sou a Paloma, eu sou de Santo André, São Paulo, e eu queria dizer que eu sou realmente apaixonada pelo projeto Educação Financeira para a Vida.
E é bem difícil dizer qual episódio que eu mais gosto, mas eu queria destacar aqui o episódio conversando sobre finanças com a Elza Martins, né? É um episódio que mostra muito para o que o projeto veio, eu acho. No sentido de instruir mesmo as pessoas sobre finanças, linkando com as suas vivências e espiritualidade franciscana. Enfim, é um projeto que me traz bastante esperança e eu desejo muito que ele seja duradouro, né, com mais muitos episódios e ações. Parabéns, pessoal, pelo trabalho lindo. Até mais. Fiquem bem. Paz e bem. Paz e bem, Paloma. Obrigada, amiga. E você tem razão. É pra isso mesmo que nós viemos, né, Augusto? Acho que o episódio com a avó Elza, ele sintetiza muito, além da experiência de vida, que é tudo que a gente aprendeu com ela, essa questão da nossa humildade, nossa humanidade, de olhar aonde a gente tá, onde a gente pode chegar e qual é a maneira que a gente pode contribuir com a sociedade. É isso. Acho que é isso. Esse episódio eu sou até suspeito em falar, até me dá um nó na garganta aqui, uma vontade de chorar, porque eu não quis, vamos dizer assim, incomodar, perturbar minha avó hoje. Para ela gravar um áudio aqui para nós seria um prazer e uma honra, né? A gente sabe que a avó é uma mulher muito para frente, disposta, mas hoje ela tá triste porque a minha tia, ela morreu de Covid, né? Sim. A minha tia-avó, a dona Hilda, mulher maravilhosa, né? Então a família está enlutada, assim, de maneira especial a minha avó. Então eu não quis, assim, trazer essa demanda para ela, porque a gente conversou hoje cedo, está bastante abalada, chorona, mas está serena, né? Ela disse para nós que Deus confortou o coração dela. A minha tia já tinha mais de 80 anos, eu liguei para os meus primos, para os meus tios, então... Mas esse episódio da minha avó, ele tocou muitos corações. Sim. Sabe, a gente escutou diversas pessoas falando, olha, dona Elza, experiência de vida, que legal, que bacana. Então, verdade. Quero deixar aqui um beijo para minha avó. Beijo, vó. A toda a família que está enfrentando uma situação delicada. Então aí deixamos aqui um alerta, né, aos nossos queridos e queridas ouvintes. Acreditamos em Deus e acreditemos na ciência, né? O que nós estamos enfrentando é algo sério, que exige solidariedade, responsabilidade social. Não podemos brincar com a vida humana, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, sabe? Muito cuidado. Gente, eu vejo assim que a ciência é um dom de Deus maravilhoso e a gente precisa aceitar, compreender e escutar o que ela tem a nos dizer, porque é a voz de Deus por meio dos homens. Com certeza. Nós iremos fazer um episódio especial sobre a educação financeira e o coronavírus. Porque o que tem de gente gastando dinheiro, se automedicando, fazendo loucuras e botando a sua própria vida em risco e a vida de quem está ao seu redor, não é pouca não, viu? Não é. Gente. Tem de tudo, tem desde os negacionistas até os que estão tomando remédio de verme, tem os que não estão nem aí. Tem de tudo, né? E eu acho que se a gente não aprender o que é responsabilidade social nessa pandemia, gente, eu não sei quando a gente vai aprender. Então, pensamos na gente e, sobretudo, nos outros. Eu agradeço, então, a Paloma e seguimos em frente, né? Vamos lá, porque eu quero saber quem mais tem pra gente ouvir, Augusto. Bem, nós temos aqui um grande amigo, Rafael Gomes. Adoro! A todos, paz e bem. Sou Rafael Gomes da Silva, ouvinte assíduo do podcast Educação Financeira para a Vida. Mas antes de tudo, gostaria de parabenizar Ana e Augusto, que gentilmente nos disponibiliza grandes formações, grandes encontros de pessoas que realmente pensam educação financeira para a vida a partir de uma espiritualidade. E aquele que tem curiosidade de entender de uma maneira simples o que é pensar
financeiramente a partir da espiritualidade, eu indico a vocês ouvirem também Educação Financeira para a Vida através desse meio do podcast. O Frei Rafael é um grande amigo, ele hoje está trabalhando lá no Riacho Grande, ele é natural de Barra Bonita. Um grande abraço, Frei Rafael, você, toda a sua família. Abraço, Frei. E pode divulgar aí para os paroquianos que eles vão gostar, viu? Precisando do nosso serviço, estamos à disposição. Estamos às ordens. Obrigado pelas palavras. E agora, a fala de uma pessoa que começou a nos ouvir do outro lado do Atlântico. Igual o pessoal dos Estados Unidos, né? A nossa audiência nesse país também tá alta, é a terceira. É verdade. E a Amanda, olha o que ela disse. Meu nome é Amanda, eu moro na Holanda, eu acompanho os episódios da Educação Financeira para a Vida desde o começo. É o meu podcast das segundas-feiras. E eu não consigo escolher um episódio preferido. Todo episódio eu aprendo algo novo. E não só financeiro, mas para a vida mesmo, que é a proposta do projeto. E curto muito, acho que todas as pessoas deveriam ouvir, deveriam se conscientizar. E juntos nós podemos mudar muitas coisas. Um abraço para você, Augusto, um abraço para você, Ana, que Deus continue abençoando o projeto de vocês, que vocês atinjam muito mais pessoas. A Amanda é uma mulher maravilhosa e toda a sua família abençoada. Ela começou a divulgar a gente lá na Holanda e olha, a nossa audiência lá tá grande. É o terceiro país, né? Amanda, obrigada de coração. E a gente fica feliz disso, de contribuir pro cotidiano das pessoas, né? Pra vida, né? Como a Amanda falou, são as questões do dia a dia que tocam ali na nossa realidade. E agora chegou o último áudio que nós temos aqui. Vocês viram, tem muita gente. Teve gente que também não conseguiu mandar, né? Mas a gente promete fazer uma outra retrospectiva. Claro, né? Nós teremos uma retrospectiva número 2, 3. 2.0. Porque são muitos amigos, amigas, ouvintes. Nem todos que gravaram conosco. Temos a Hermínia, já citada aqui, o André Siqueira. Nossa, verdade. O Eduardo Brasileiro. Também citado. O Jorge, que foi aquele episódio sobre o crédito. Nossa, então, assim, gente. Tem muitos amigos, né? E aí, nesse tempo de festividade, você sabe, né? A gente prepara podcast, o pessoal tá fazendo outras coisas, cada um tem as suas ocupações, né? Sim. Mas esse áudio que eu vou colocar agora é um grande amigo, ele se chama Caio, e olha o que ele disse. Bom, todos os dias, nós conversamos, né, com os nossos familiares, amigos, e até mesmo quem a gente não conhece, né, seja pessoalmente, seja pelo telefone ou pela internet, que é o mais comum ultimamente, inclusive. Mas quantos de nós realmente tocamos as outras pessoas com as palavras? Bom, comunicar e alcançar pessoas de vários lugares do mundo com as palavras é um dom, uma arte. E ora, a Ana Carolina e o Augusto sabem muito bem disso. E isso porque em um pouco mais de 30 episódios, Ana e Augusto conquistaram o mundo, tocaram pessoas e as fizeram refletir sobre os recursos escassos com os quais todos nós lidamos todos os dias. O dinheiro, o tempo, a atenção, e mostraram sobretudo que a educação financeira é importante, que a educação financeira é para a vida. E eu só tenho a agradecer a vocês, Ana e Augusto, por toda a dedicação e empenho para com o projeto de vocês, que aliás é um projeto para o mundo. Um mundo de mais amor, consciência e justiça. Um mundo que nos torna mais próximos dos outros pela empatia, pelo cuidado e a humanidade. Valores esses que vocês difundem pelo mundo com conhecimento de causa e humildade. Então, encerrando esse ano de 2020, eu desejo os mais sinceros parabéns pelo podcast, que é uma parte de tantas ações tão valiosas que vocês realizaram e vão realizar.
Um grande abraço e o desejo de um 2021 cheio de alegrias, paz e bem. Gente, eu falei gente de novo porque eu não consigo. Olha que lindo isso que o Caio falou. Acho que o Caio, tocou muito o meu coração com essa mensagem. Ele sintetizou tudo, eu acho, nesse áudio. E a gente fica muito feliz por vocês que nos escutam. É pelo Caio, é pelos nossos outros ouvintes que estão no mundo todo, é pelos nossos convidados. Ano que vem tem muito convidado legal. E no episódio de hoje a gente queria trazer justamente isso. A gente queria trazer um espaço para você falar. Você que nos acompanha sempre, compartilhar a sua experiência com os outros, para que a gente possa fazer com que a educação financeira para a vida ela chegue a mais e mais pessoas em cada cantinho do Brasil e em todos os cantinhos do mundo, para que a gente possa aprender juntos. A gente pode dizer assim, Ana, que essa nossa retrospectiva é na verdade uma confraternização. Nossa festa. A nossa festa entre irmãos e irmãs, né? Fratelli tutti, como diz o Papa Francisco. Nós estamos aqui nesse espaço virtual construindo fraternidade, construindo irmandade, aprendendo o valor das coisas simples, o valor da presença, o papel do dinheiro. Então, o que importa de fato na vida, né? E como organizar tudo isso, como planejar tudo isso. Então, nessa confraternização, a gente deu espaço para vocês falarem, para vocês se expressarem, se conhecerem. E se você que é o nosso ouvinte, amigo e amiga que está aí, quer contribuir conosco, as redes sociais estão aí, o nosso WhatsApp, o nosso Instagram, a gente é muito acessível, a gente gosta de bater papo, então converse conosco, mande áudio, diga qual que é a sua impressão sobre isso, tudo que você está acompanhando, né? Exatamente. Eu só queria agradecer a cada um de vocês por esse ano de 2020, por essas 30 e poucas semanas que a gente tá junto, que 2021 venha muito mais episódios maravilhosos que a gente já tá preparando e também coisas muito boas que vão acontecer, né, Augusto? Que a gente queria falar rapidinho. Ano que vem a gente vai estar com uma parceria aqui com a Diocese de Toledo. Exatamente. Quando essa pandemia acabar, que a gente estiver mais tranquilo, mais seguro, com vacina, a gente vai estar visitando as cidades aqui da Diocese, que são 19 municípios, se eu não me engano. Então, levando nosso conteúdo nas bases, nas comunidades, nas pequenas cidades que a gente tem aqui, na nossa Diocese, levando um pouquinho da educação financeira para a vida. Então, eu agradeço o Padre André, a Jéssica, que nos procuraram, né? O nosso querido Dom João. Dom João, que abriu as portas da sua casa pra gente conversar, nos ouvir e se entusiasmou com o nosso projeto. A gente tá muito feliz. Ano que vem a gente tem o nosso curso nos Estados Unidos, tem lá atividade com a Tati. Collab Social. Também vai ter uma atividade que a gente vai fazer com uma universidade. Então, assim, muita coisa boa vem por aí, né? A gente espera, assim, crescer cada vez mais com vocês. A gente só tá aqui, só tem o FV porque vocês participam, porque os nossos convidados deixam nossos episódios maravilhosos e porque você nos escuta simplesmente, porque divulga, porque compartilha, né? E é isso que eu queria dizer por hoje, porque eu tô hiper emocionada, viu? Bem, tivemos então uma trajetória, né? Como vocês já ouviram, tivemos uma parceria com o Centro Social Jesuíta, né? Sim. A Casa Magis Manresa, lá no bairro periférico de Cascavel. É um trabalho com as educadoras sociais. Nós tivemos a alegria de ser citado num livro de educação financeira a nível nacional, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, a ENEF. Isso mesmo. Em Busca de um Brasil Melhor, organizado pela companheira de turma da Ana Cláudia Forte. Cláudia, obrigado por esse trabalho incrível e todo mundo que participou do livro da ENEF, que ficou maravilhoso, e o FV está lá, gente. Olha só que lindo isso. E é isso, gente. Participamos de diversas lives, programa de TV. Tivemos a honra de dar aula na PUC de São Paulo, nos cursos de administração, economia, jornalismo, falando sobre a economia de Francisco e Clara e sobre o nosso projeto, e também no mestrado de teologia da PUC, né? Exatamente.
Também chegamos nas rádios, como vocês escutaram, e lives, né? A gente fez várias lives com as paróquias em Santo André, enfim. Foi um ano muito incrível que, assim, do nosso escritório aqui, que a gente tem em Toledo, que a gente consegue ver aqui, ó, os matão lá na frente, as plantações, a gente conseguiu chegar em tantos lugares no mundo. É a tecnologia nos ajudando, né? O escritório é um quarto, né? Um quarto. Pra dizer bem. E assim, lembrando, né? É um conteúdo gratuito, não tem nenhum tipo de monetização, nada financeiro, de recurso, assim. A gente não paga nada pra fazer chegar a ninguém. Não, é tudo de boca em boca, de zap em zap, de, Instagram. De compartilhamento. E muito obrigado por vocês. Nós estamos aqui por vocês e para vocês, para que a educação financeira traga mais vida, e vida com qualidade. Isso aí, gente. Que 2021 então nos traga muitos episódios, que nos traga vacina acessível para todas as pessoas que precisam, para os países pobres, atividades para o nosso projeto, para a gente poder estar na rua além do podcast e outras coisas incríveis que a gente tem aí por vir, né, Augusto? Se Deus quiser. É isso mesmo. Muito obrigado. Peço então a gentileza de vocês, que tenham um carinho às pessoas mais necessitadas, que levem a sério a vida. E fiquei bastante emocionado aqui falando da minha avó, da minha tia, e peço que rezem pela família, né? E valorizem, né? Valorizem cada momento, valorizem a vida. Fiquei até emocionado aqui. É isso aí, galera. Estamos juntos em 2021. Ó, quem ganhou o sorteio foi o Guilherme, tá, gente? Parabéns, Guilherme ganhou nosso livro Deus é Jovem. Vai ser autografado com mimos por nós. E é isso, galera. Lembre-se sempre. Educação financeira é educação para a vida.